Olá pessoal, eu sou Paulo Alexandre Marques e nessa aula extra de hoje nós vamos dar início ao estudo do plano. Porém, antes de começar o estudo do plano propriamente dito, eu gostaria de relembrar algumas coisas sobre plano. Por exemplo, quais são as entidades que podem dar origem a um plano? A gente já sabe, mas eu vou relembrar aqui, por exemplo, que 3 pontos não colineares podem dar origem a um plano. Então eu vou colocar aqui 3 pontos, na verdade são 3 palitos com uma borrachinha na ponta, para representar 3 pontos. Digamos que essas borrachinhas cor de laranja aqui sejam os pontos. E observe, você percebe melhor aqui pela base que eles não são colineares. Porque, por exemplo, 2 a 2 poderiam formar uma reta. Esse com esse poderia formar uma reta. Esse com aquele também poderia formar uma reta. Mas os 3 estão dispostos de uma forma não colinear. Eles não estão na mesma linha. Então, por exemplo, se eu repousar sobre eles aqui um plano como este, por exemplo, a gente pode ver melhor talvez de um outro ângulo aqui, desse ângulo aqui, ó. Se eu coloco sobre eles um plano, eu observo o seguinte: não importa a altura que estejam esses pontos, a posição deles, esse plano vai repousar completamente sobre ele. Vai ficar tocando nos 3, não importa o tamanho. Pode ver que ele tocou aqui nesse, tocou nesse e tocou nesse perfeitamente. Se eu trocar, por exemplo, esse aqui pequeno por um mais alto, vai acontecer a mesma coisa. Colocando um plano sobre ele, o plano vai tocar todos os 3 da mesma forma aqui, este e este. Agora, se eu coloco aí um 4º elemento, aí a coisa complica, né? Porque são 3 pontos que dão origem a um plano. Mas se eu coloco mais um, esse 1 já não está tocando. Para ele tocar, eu tenho que buscar o plano. Eu tenho que buscar colocar ele já na altura do plano. O plano já está definido. Então, isso aí mostra para a gente de uma forma prática como 3 pontos quaisquer no espaço, desde que não sejam colineares, eles dão origem a um plano. Agora, e se eles forem colineares? Só por curiosidade. Vamos colocar aqui 3 pontos colineares. Esses 3 aqui. Será que eu poderia dar origem a um plano a partir deles? Não, porque eu precisaria de um espaço entre eles para criar um plano. Por exemplo, se eu colocar aqui uma cobertinha, ela não se estabiliza, porque não tem 3 pontos não colineares para se apoiar. E é por isso que apenas 3 pontos não colineares podem formar um plano. Se eu tirar esse aqui da linha e colocar mais para frente, aí sim o plano pode se apoiar nele. Então fica com isso provado que 3 pontos não colineares dão origem a um plano. Mas também tem outros elementos. Por exemplo, se eu colocar aqui uma reta, por exemplo, uma reta e um ponto fora dela, também podem dar origem a um plano. Olha aqui, eu posso apoiar tranquilamente meu plano sobre esses 3 elementos. Olhando aqui de lado, fica melhor para ver que essa reta, digamos que isso aqui seja uma viga, isso aqui seja um pilar, eu posso sobre uma viga e um pilar apoiar meu plano, porque uma reta e um ponto fora dela também dá origem a um plano. Agora, se esse ponto extra fizer parte da mesma reta, aí não, porque ele tem que ser um ponto fora dela.
Digamos que ele esteja aqui participando dessa mesma reta, na mesma linha, praticamente, né? Aqui não está perfeito, mas dá para a gente ter uma ideia. Se eu tentar colocar um plano, ele também não vai se apoiar, porque para dar origem a um plano, ou também em arquitetura, no caso, para dar sustentação a um plano, a gente tem que ter um ponto fora da reta para poder sustentar esse plano. Outra forma de dar origem a um plano são duas retas que sejam coplanares. Por exemplo, duas retas paralelas. Vou colocar aqui duas retas paralelas, como essas aqui. Elas estão aí, ó, dispostas de forma paralela. Aí eu posso colocar sobre elas uma coberta, e essa coberta vai ser sustentada do mesmo jeito, não tem problema. Vai se apoiar completamente em cima das duas vigas. Se essas retas forem coplanares e também forem concorrentes, elas também sustentam uma cobertura que vai se apoiar sobre elas do mesmo jeito. Vai se apoiar sobre todas elas. Aqui não está perfeitamente apoiada porque elas não são também perfeitamente concorrentes, né? Tá uma sobre a outra. Mas isso dá a ideia de que duas retas que sejam concorrentes num ponto, como essas daqui, por exemplo, se elas concorrem nesse ponto aqui, se bem que está uma por cima da outra, e para ela ser concorrente tem que estar no mesmo nível, mas elas também podem dar origem a um plano. E esse plano, elas sendo perfeitamente coplanares, ele se apoia perfeitamente sobre elas. Agora, se uma delas sair desse plano, deixar de ser coplanar, como essa, por exemplo, essa daqui, ela cresceu, ela subiu, né? Aí eu vou tentar apoiar uma coberta sobre elas, de forma que a coberta se apoie em todas elas de uma só vez. Não vou conseguir. Se eu tentar colocar essa coberta aqui, por exemplo, ela vai cair, ou então ela não vai se apoiar sobre os 4 pontos, porque ó, ou apoia lá ou apoia cá, porque sobre todos os 4 não é possível, porque elas não são coplanares, estão em planos diferentes. Então veja, duas retas para serem coplanares, elas têm que ter um ponto em comum. Mas se uma delas sobe, ela sai do plano, ela deixa de ser coplanar, ela não dá mais origem a um plano. Porque se eu tentar colocar um plano que se apoie completamente sobre essa viga e sobre essa, o que vai acontecer é que essa laje, essa coberta vai ficar distorcida. Ela não vai ficar como um plano realmente. Porque para ser um plano elas têm que ter um ponto em comum no mesmo nível. Então, duas retas concorrentes ou duas retas paralelas podem dar origem a um plano. Explicando agora de uma outra forma a questão das retas, a gente pode ver aqui o seguinte: se eu tiver aqui duas retas que sejam coplanares, elas dão origem a um plano. Sejam elas concorrentes, como essas daqui, por exemplo, que vão ter um ponto em comum no cruzamento, sejam elas paralelas, como essa daqui. Não importa a posição que o plano esteja, ela pode estar em qualquer posição no espaço, mas sendo paralelas, elas dão origem a um plano. Ou sendo concorrentes, também elas vão permanecer no mesmo plano, não importa a posição que esteja no espaço. Agora, se eu tiro uma delas do plano e coloco ela no outro plano, aí ela deixa de ser coplanar, não dá mais origem ao plano, não importa a posição que ela esteja, ela vai ser sempre reta reversa. Ela não vai ser reta concorrente, não vai ser paralela, então não poderá dar origem a um plano.